Então, pessoal, gravando aqui para vocês a primeira atividade do Trilhas 2. Vamos lá, então. Primeira atividade, ele traz a pandemia e os dados da saúde. Nessa atividade, você vai comparar informações numéricas apresentadas em gráficos de barras e aperfeiçoar seu vocabulário matemático explorando as palavras diferença, estável e parâmetros. Então, a Mariana e o Luiz são irmãos, estão fazendo junto uma pesquisa de ciências sobre a síndrome respiratória aguda grave. Aqui a sigla. Eles descobriram que várias doenças podem avançar para esses sintomas relacionados com complicações pulmonares. Decidiram pesquisar dados dos anos de 2019 e 2020 para comparar. O gráfico a seguir mostra um estudo do número de hospitalizações, quem ficou internado pela síndrome, a partir da notificação do primeiro caso, por um período de 20 semanas. Então está aqui o gráfico de barras. Atentem para o seguinte: 2019, 2019 aqui é o azulzinho clarinho, 2020 é o mais escuro. Então aqui nesse eixo aqui eu tenho número de hospitalizações e aqui as semanas que foram analisadas, 20 semanas. Então, só de olhar o gráfico, eu entendo que na primeira semana eu tive 366 contra 310 em 2019, 396 em 2020, 280 em 2019 e por aí vai. Então, só de olhar, vocês vejam aqui que até as 9 primeiras semanas, os casos estavam ali meio que quase que iguais, pouquinha diferença entre 2019 e 2020. A partir da 10ª semana, o que aconteceu? Olha a diferença entre as barras. Então, somente em analisar a diferença entre 2020 e 2019, eu já tenho uma ideia aqui do que está acontecendo e em qual semana essa diferença foi maior. Mas vamos em frente seguindo. Examinando o gráfico, qual a principal diferença que você observa entre 2019 e 2020? Então, ele não falou em qual semana, analisando as 20 semanas, o que vocês observam? Qual é a diferença entre os dados de 2019 e de 2020? Só isso. O que vocês observam? Em qual semana a diferença entre 2019 e 2020 foi a maior? Aqui, o interessante é o que? Vocês vão pegar em qual dessas barras aqui a diferença foi maior. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou chutar, vamos pegar a semana 18. Então, você vai lá no seu caderno, escreve lá, semana 18, igual. Na semana 18, eu tenho 19,775, 19,775 menos 1.700, igual. Vamos pegar uma outra semana aqui que eu estou na dúvida. Semana 18, vamos pegar então aqui a semana 16. Façam a mesma coisa na semana 16. 17,664. Nossa, eu não estou enxergando direito. 15,543. Vocês terão dúvidas em outras semanas aqui. Então, analisem todas para responder com certeza em qual semana essa diferença foi a maior. Tá bom? Eu peguei como exemplo aqui 2 semanas. Chutei, mas vocês vão pegar aqui a semana que vocês acham que é 2, 3, 4, para ver em qual delas a diferença entre as barras foi a maior possível. Já expliquei aqui. Se eu for analisar as 10 primeiras semanas, em que conclusão que eu chego? Então, daqui aqui, ó, só as 10 primeiras semanas.
Qual é a conclusão que eu tiro daqui? Só aquilo. Analisando as 10 primeiras semanas. O que você pode falar somente em observar os dados referentes às 10 primeiras semanas? Beleza. E depois ele fala aqui, ó. Ao analisarmos as 20 semanas, a mesma coisa. Que conclusão que você chega ao analisar todo o gráfico? Aqui ele pede só as 10 primeiras e aqui ele pede totalmente o gráfico total, as 20 semanas. O que vocês podem falar sobre o gráfico? Aqui ele pede, escreva uma frase em que a palavra diferença está sendo utilizada como sentido matemático. Para saber mais, consulte o gráfico explicativo. Aqui, ó. A palavra diferença pode ser utilizada em conversas do dia a dia. Por exemplo, existe uma grande diferença entre o sabor do sal e do açúcar. A diferença é que eu fiz a tarefa e você não. Ou seja, aqui você vai me escrever uma frase utilizando a palavra diferença, tá bom? Numa conversa com o dia a dia. E por enquanto é só. No próximo vídeo eu trago o restante da atividade, tá bom? Até mais para vocês.